bem, meus amigos? Oi? Adenauer. Adenauer, boa noite. Boa noite, Lahiri. Tudo bem? Tudo em paz? Como está você? É um prazer conversar com você hoje. O prazer é sempre meu falar com essa autoridade. Gente, não preciso apresentar, mas todos conhecem, mas aquela questão cerimoniosa necessária, né? Adenauer Novaes, que em algum momento nessa encarnação, que foi em outra vida, foi engenheiro, mas que agora utiliza-se apenas da função de psicólogo, escritor, pedra angular da Fundação La Harmonia, uma obra linda de caráter renovador fantástico no bairro da Paz. Quem não conheceu, após a pandemia, não sai de casa agora, vá conhecer. É uma obra linda, tive esse prazer e fui tocado por aquela obra. Aquela obra tem inspirado muito nossas ações, desde aquele dia, Adenal, que visitamos e dormimos lá na sede. Que bom, que bom. É sempre um prazer mostrar que é possível fazer o bem de forma tranquila, sem alarde, mas dirigindo-se ao objetivo de ampliar a consciência das pessoas com relação à imortalidade. Com certeza. E por falar nisso, nosso tema de hoje, né, medo da morte, que foi proposto por um de nossos colegas, Pedro Carvalho. Hoje é um bate-papo livre. As pessoas vão fazer perguntas, você vai colocar todas suas ideias a respeito. Eu quero começar com aquela pergunta fatal. Adenauer Novaes, você tem medo de morrer? Sim, não e por quê? A resposta, ela não é simples, né? Não é sim nem não. Porque a gente tem que entender o que morre. O que é que morre? De fato, o Adenauer vai morrer. E isso não é uma coisa agradável. Ninguém gosta de saber disso. E isso é um fato. A pessoa morre. Não é só o corpo que morre. Ninguém quer morrer, mas todo mundo vai morrer. Todas as pessoas vão morrer. Porque a pessoa, enquanto personagem do mundo, ela morre. E esse medo é porque a pessoa morre. Todos nós temos consciência da imortalidade. Todo ser humano sabe que é imortal. Porque viemos da condição de espíritos na dimensão espiritual. Sabemos que o espírito é imortal. Mas chegamos numa encarnação e construímos um personagem. Nos afeiçoamos àquele personagem. O personagem está ligado a afetos, a pessoas. E esse personagem morre. A gente perde o vínculo com quem ficou, porque esse vínculo ele é de outra natureza. Ele é só um vínculo pelo sentimento, não é um vínculo de relações. Então, o medo ele é real porque o personagem morre. Então, se você me pergunta, Adenal, você tem medo da morte? Eu digo a você, eu não quero morrer, mas eu sei que vou morrer. E eu tenho que aceitar a minha morte. Todo ser humano deveria entrar em contato com a sua mortalidade e aceitar a sua mortalidade. Não é só compreender que é imortal. Isso não é suficiente. A gente tem que aceitar a condição de ser mortal. Adenauer só existe para esta encarnação. Adenauer não reencarna. Ninguém reencarna como pessoa. O que reencarna é o espírito. Então, se a gente toma consciência de que o medo da morte é, na verdade, um receio de perder os afetos, talvez a gente compreenda melhor o significado do morrer. Então, o medo da morte é algo absolutamente natural. Ele só tem que ser traduzido ou modificado, em vez de medo, com o não desejo de perder os vínculos afetivos. A gente perde os vínculos das relações humanas, mas não o afeto, porque o afeto é do espírito, não é do personagem. Então, o medo da morte se resolve com a aceitação da morte do personagem.
Você tocou num ponto muito interessante. Aceitação, né? A gente pode desejar não morrer, mas temos que aprender a aceitar que esse personagem um dia vai ter que encerrar seu drama. Como é Isso. que a gente pode trabalhar essa aceitação em nossa existência? A aceitação, ela torna-se algo possível quando a gente entende que o período do personagem é um período de integração de habilidades. Se nós integramos algumas habilidades nesta encarnação, a qualquer tempo podemos morrer, porque já integramos habilidades que estão de acordo com a nossa designação pessoal. Aceitar significa eu atingir metas possíveis a mim nessa encarnação, não metas idealizadas, metas que se tornam possíveis pelo meu nível de compreensão, pelo meu nível de evolução. Poxa, eu já alcancei aquilo. Então, aceitar a morte é compreender que já fez a integração de várias habilidades, o que deve ser a meta de todo ser humano, né? Mas na prática, eu entendi. Na prática, como eu posso perceber isso? Como eu posso dirigir em atos para essa situação? Observe, Lahiri, que nós estamos vivendo um momento sui generis na humanidade, né? Uma pandemia e um isolamento social. É o momento de integrar certas habilidades que não é possível em outra situação. A rigor, lá fora, não está acontecendo nada, é só um fenômeno biológico, é algo da natureza. O que está acontecendo dentro de cada um de nós, não está acontecendo fora. É como a gente vive a experiência. Então, eu tenho que aproveitar que viver essa experiência é aprender. O que eu posso aprender no isolamento social? Eu posso aprender muitas coisas. Eu posso aprender a tocar violão, eu posso aprender uma outra língua, eu posso aprender um curso dentro da minha área, eu posso aprender tarefas domésticas. Então, na prática, é você encontrar experiências que possam resultar na integração de habilidades. Na prática é isso. Não é ficar preocupado com um vírus. Tome as medidas médicas recomendadas, pronto. E agora toque sua vida. Porque você ficar se preocupando com o que está acontecendo lá fora é paranoia. Então, na prática é isso. Por que as pessoas têm medo nesse momento? Porque não sabem lidar com o seu mundo interior. Quando vem uma coerção, vem uma medida impositiva, o inconsciente aflora, os medos aparecem, afloram, superlativizam. Por que as pessoas não se preparam para 20 anos de isolamento social? Seria o ideal você se preparar para viver esta vida como ela é e não criar uma fantasia de que vai voltar semana que vem, o mês que vem. Isso é uma ilusão. Uma ilusão cara, porque gera ansiedade. A qualquer tempo que a situação vier a se modificar, o espírito se adapta. A realidade é esta agora, o presente é este. Então, melhor seria integrar habilidades considerando o presente, o momento presente. Então, na prática, aceitar a mortalidade é você integrar habilidades a partir de experiências possíveis desde agora, e não para depois da pandemia. Entende, Lahide? Entendo perfeitamente, perfeitamente, extremamente bem colocado. Carlos Doria, de Salvador, fez uma pergunta, achei interessante. Ele coloca assim: o aumento da expectativa de vida aumenta o medo da morte? Olha, a expectativa de vida tem aumentado de 60 anos para cá, 70 anos para cá, nós ganhamos 30 anos a mais. Vivíamos até 60 anos, hoje vivemos até 90. Ganhamos mais tempo no corpo, porque a experiência de estar no corpo é uma experiência diferente de estar fora do corpo. É inigualável.
Estar no corpo é viver emoções que não se vive fora do corpo. É muito bom estar no corpo. O espírito só compreende a importância de estar no corpo quando ele se afasta por demais do corpo. Quando estamos no corpo, a gente se apega à vida, se apega ao personagem. Então, a expectativa de vida, quanto maior, mais apego temos ao personagem. E se não estivermos preparados para entender a mortalidade, aumenta o medo da morte, sim. Entendi. Agora, me diga uma desculpa, isso aí, me diga uma coisa. Se a gente tem vivido, o espírito, a gente não, o espírito tem vivido tantas encarnações, já não deveríamos ter chegado a algum momento a criar internamente um mecanismo psíquico mesmo, onde a aceitação da morte começasse a se transformar em algo mais natural, porque apesar de vivermos encarnação após encarnação, como espírito, esse mesmo drama de se agarrar a um personagem, ter que largar o personagem, sempre tendemos a isso. Por que que nesse processo não estamos nos modificando nesse aspecto? Lahíria, a evolução do espírito é um processo extremamente complexo. As encarnações, elas acontecem para que algumas habilidades sejam integradas e a gente se demora para integrar habilidades porque precisa da repetição. Entre o corpo e o espírito tem uma mente. E a mente só tem sido conhecida nos últimos 150 anos, que o conhecimento da mente começa a aparecer. Então, uma evolução que você tem 500, 600, 1 milhão de anos de fase humana e só há 150 anos se descobre que existe a mente, é uma evolução muito lenta. Então, nós estamos falando de 150 anos para cá, uma, no máximo, 2 encarnações. Então, não é assim mágica. Nós estamos entendendo que existe a mente. E agora nós estamos descobrindo que temos protocolos mentais, que a gente reencarna, mas não é suficiente acreditar que há uma outra vida e que a gente reencarnou. É preciso também a gente entender como é o processo de comunicação entre o espírito e o personagem. Tem uma mente aí no meio a ser descoberta, conhecida e até mesmo manejada. Então, eu, você e muitos têm protocolos mentais de ainda achar que tem que se apegar ao corpo, tem que ficar no corpo. Nós não mudamos isso. A simples aceitação de que a vida continua não liberta a gente de protocolos mentais de medo. Então, é preciso a gente ter mais algumas encarnações em contato com como funciona a mente, em contato com a consciência da imortalidade, para poder a gente ter uma vida com menos medo, com menos ansiedade, livre e despreocupado em relação ao fenômeno da morte tão conhecido. Então, não, você não pode olhar muitas encarnações. A gente está aprendendo agora. Para você ter uma ideia, o que é o amor? É um sentimento novo, talvez 300 anos para cá, que as pessoas tenham sentido o amor. Não existia o amor. É uma coisa nova. Se você pegar livros antigos, as traduções traduzem como amor. Mas o sentimento que existia não era um sentimento de amor. Era desejo, era vontade, era querer, era necessidade, mas que foi traduzido como amor. O amor é uma coisa nova, muito recente. Muito recente. Então, vamos falar de evolução do espírito pós-iluminismo, porque até antes a evolução era mais para você adquirir ou fortalecer a consciência de si. Entendi. Me diga uma coisa, então, pela sua colocação, eu posso deduzir que é um processo não tanto da questão só do espírito, mas também aqui na Terra de educação. Está muito vinculado, então, à cultura humana.
Então, eu posso dizer que quando a cultura humana começar a educar os seres que reencarnam para uma compreensão nova da vida e do desencarne, então isso no futuro pode gerar uma sociedade onde a morte seja trabalhada de uma maneira mais tranquila. Creio que não, Lahiri, não é a cultura humana, é a cultura do espírito, porque se você desencarnar, você vai ter o mesmo problema, porque os espíritos são muito moralistas, eles ainda se pautam como nós nos pautamos aqui, vice-versa. Não há grandes mudanças quando você desencarna. Você vai encontrar uma sociedade tão castradora quanto a sociedade aqui. Então, não é só uma questão de cultura do encarnado, é cultura do desencarnado também. Na dimensão espiritual, você vai encontrar brigas, disputas de poder por espíritos que você considera como se fossem os espíritos evoluídos, né? No entanto, são pessoas, são seres humanos. A sociedade espiritual ela não é tão avançada como a gente idealiza. Nós ainda vivemos uma ideia de que o mundo espiritual é um Olimpo, é um céu, é um lugar, uma morada de seres angelicais. Isso não existe. São pessoas, né? São seres humanos. Então, não é só a cultura humana que ainda não avançou. A cultura do espírito ainda não avançou. Nós ainda somos preconceituosos, nós não respeitamos as diversidades, os espíritos também não respeitam a diversidade. Você não vê espírito desencarnado mandando mensagem muito clara de valorização da diversidade, de respeito às diferenças. Você vê sempre um discurso semelhante ao discurso religioso da Idade Média, né? Você não vê uma abertura maior. Você não vê espírito falando de engenharia no mundo espiritual. Você vê espírito falando de moral. Moral, 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 como se isso fosse a única coisa que existisse após a morte. Os espíritos valorizados são os médicos, os enfermeiros. Mas você não vê os contadores, os administradores. Você não vê falar dos mecânicos. Quer dizer, parece que a sociedade espiritual ela foi construída, estereotipada dentro de um modelo moral. No entanto, ela é diversa como é diverso tudo. Então, a gente precisa ainda evoluir, não apenas aqui na Terra, né? O espírito precisa evoluir, entendeu? Perfeito, entendi. Então, quando nós construímos, na verdade, então, posso entender que será um processo inverso, será de lá para cá. É quando nós, como espíritos, começarmos a construir uma cultura diversificada, é que isso vai chegar aqui na encarnação. Exato, é preciso que haja uma mudança muito grande de paradigmas e de princípios, entendendo que o espírito é livre, né? O espírito é livre, o espírito não está sujeito a limites, né? E a religião, tanto faz espírita como qualquer outra, ela limita o espírito. Você veja o que fizeram do espiritismo. O espiritismo se transformou no cristianismo redivivo. Quer dizer, isso não é bom para a própria doutrina do espiritismo, né? Nós não somos a continuação do cristianismo. O cristianismo é um modelo que traz uma proposta de transformação moral. O cristianismo, eu não estou me referindo ao evangelho. O cristianismo se postulou no mundo como uma ideia em que deve haver transformação moral nas pessoas. O espiritismo é mais do que transformação moral, é a ampliação da consciência para a imortalidade. Então, é preciso que a gente entenda que há necessidade de mudanças significativas na compreensão do papel das propostas do espiritismo ou dos princípios espíritas, né? É uma questão interessante que você colocou agora, porque as pessoas às vezes esquecem, né, que a própria codificação da obra, com todo ao respeito ao enorme trabalho que foi desenvolvido pela equipe espiritual, que organizou e dirigiu os trabalhos junto a Allan Kardec, mas os próprios espíritos que psicografavam eram espíritos que tinham uma tradição cristã, um pensamento cristão, a gente percebe isso nos textos, né? Nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio livro dos Espíritos. Nós percebemos uma visão
Por exemplo, a ideia ainda do sofrimento como mecanismo de, como é que a gente pode dizer? De pagamento de dívidas. Como se, primeiro, o Isso. sofrimento não fosse natural do processo evolutivo, e, segundo, houvesse uma necessidade constante de quitar, quitar. Fez errado, quita. E quita como? Sofrendo. O que você acha disso? Isso é uma interpretação medieval, antiquada, do funcionamento da vida. A vida não funciona dessa forma. Agora, a vida funciona da maneira como nós a enxergamos. Se eu enxergo que funciona assim, é assim que vai se dar, né? Nós ainda acreditamos que a doença transforma. Quem acredita que a doença transforma, adoece para se transformar. Mas a doença não transforma ninguém. Então, isso também vai do estágio de evolução em que se encontram as pessoas. Na realidade, o espírito tem que evocar a sua ignorância e não necessariamente querer uma punição para se redimir. A gente tem que integrar habilidades, e não querer sofrer. Tá? Se a gente entendesse melhor o que é a divindade, o que é o divino, muita coisa a gente não permitiria que acontecesse conosco. Nós atraímos punições, nós atraímos sofrimento, porque não entendemos o divino. Classificamos o divino da mesma forma que os antigos classificavam, colocavam como um julgador, um juiz implacável, condenando, absolvendo, atraindo as criaturas que ele mesmo criou. Quer dizer, é um paradoxo muito grande. A nossa forma de enxergar o divino, a nossa relação com o divino, é responsável por muito sofrimento, por desconhecermos o divino, por tratarmos como se fôssemos uma criança diante de um pai. Nós ainda conservamos uma linguagem arcaica e castradora do passado. Nós precisamos libertar o espírito desses condicionamentos, né? Nós podemos muito mais do que fazemos. Nós nos colocamos dentro de uma caixinha à espera que um Deus nos salve. Nós nos colocamos dentro de um universo como se fôssemos prisioneiros dele. Ainda não nos vemos como seres proprietários do universo, proprietários do tempo, né? Ainda nos encaixamos dentro de sistemas antigos e arcaicos, né? Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Tem uma pessoa aqui, Laura, que colocou. Eu acho que estava. Você já deu essa resposta mais ou menos, mas talvez não tenha ficado clara. Laura perguntou assim: quanto espírito encarnado posso educar-me para o desencarne? Claro que pode, Laura, mas eu sempre digo às pessoas que não devem se preocupar com o depois da morte. A gente não deve fazer as coisas aqui pensando no depois da morte. A gente deve fazer as coisas aqui pensando que voltaremos aqui muitas vezes. Portanto, a educação deve ser para sempre e não para o depois da morte. Não se eduque para o desencarne. Se eduque para viver qualquer circunstância, qualquer situação, em qualquer dimensão. Eduque-se para sempre. Isto é, integre habilidades que você vai utilizar hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 20 mil anos. Então, eduque-se para isso, não para depois da morte, porque parece aquele indivíduo do passado que se preocupava em fazer mais bem do que mal. Para ele isso estava resolvido, porque ele chegaria no mundo espiritual e estaria numa situação boa. Olha, eu fiz mais bem do que mal, como se esta fosse a proposta do divino. Não. Integre habilidades para você usar para sempre. Você deve perdoar uma pessoa, não é porque você vai se encontrar ela no mundo espiritual, encontrar-se com ela no mundo espiritual. Não é porque você tem que chegar no mundo espiritual sem raiva ou sem mágoa de ninguém. É porque isso vai lhe fazer bem sempre. Porque você vai estar sempre numa situação favorável quando você não está
ninguém, não tem ninguém pendurado no seu karma. Então, as coisas não devem ser feitas para depois da morte. Educar-se para a morte é viver uma vida plena, apaixonada, intensa, cheia de experiências integradoras de habilidades. É a melhor maneira de você se educar para a morte. Perfeito. Aí, Van, desculpa, eu não consigo ler direito, Vanilson, perdão. É isso? Acho que é Vanilson. Perguntou assim: nós espíritas, em geral, estamos preparados para o desencarne? O que é que você acha? Eu não acho que, eu acho que não. Pelo menos, Nilson, estamos mais preparados, mas não suficientemente preparados, sabe? Sim, a gente tem um preparo maior porque pelo menos a gente tem uma fantasia de mundo espiritual mais próxima da realidade, tá? Hum, E então estamos um pouco mais, mas ainda não nos consideramos espíritos. Estamos encarnados acreditando em espíritos, mas não nos vemos e nos sentimos espíritos. A melhor preparação é quando a gente se sente espírito, vive como espírito, pilotando um corpo. A gente se sente corpo pilotando um espírito, é o contrário, né? Então, a melhor preparação também é você se sentir espírito. Eu sou um espírito. Eu, particularmente, não acredito em espíritos. Eu sou um espírito. Somos espíritos, né? Não tem que acreditar, né? Então, é pensar assim, mais preparados, mas nem tanto. Ó, a gente está falando aqui ansiedade da morte, tem gente que vai mais longe na ansiedade e já está com ansiedade do reencarne. Olha aqui, Lucas Vivas, grande amigo nosso, perguntou aqui, qual o processo mais doloroso, nascer ou morrer? Nenhum dos dois dói. Doloroso não é o caso, porque não há dor para desencarnar, não há dor para encarnar. Eu diria a você, Lucas, que reencarnar é um processo que mais semelhança tem com o que é a morte. Porque você começa um novo personagem totalmente diferente do personagem vivido no mundo espiritual. Quando você desencarna, há uma continuação desse personagem que vai morrer, mas ele morre mais lentamente no mundo espiritual, porque você ainda encontra algumas pessoas que lhe reconhecem. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, se você morre em certa idade. Então você ainda encontra referenciais que também vão desaparecendo e você vai mudando, já não é aquele personagem que desencarnou. A reencarnação não, você começa um novo. Então, é um rompimento maior, mas doloroso não, eu não vejo. Eu acho que reencarnar é sempre bom. É sempre bom reencarnar, como é bom desencarnar. Se equivale porque uma reencarnação não se assemelha à vida na dimensão espiritual e vice-versa. São vidas diferentes. O que você vive aqui, você não vive do outro lado. O que você vive do outro lado, você não vive aqui. Então, há prazeres tanto de um lado quanto do outro. Então, eu não vejo doloroso como a palavra adequada. Perfeito, perfeito. Rita pergunta, Rita de Cássia, todos que morrem passam pelo umbral? Olha, o espírita com medo do inferno, espírita que é umbral. A palavra umbral ela foi estigmatizada. Eu não considero que isso seja um lugar. Mas, ao mesmo tempo, a dimensão espiritual ela tem gradações de moradia, tanto quanto aqui. Aqui você pode passear por Salvador, até por Ilhéus, e você vai ver que tem favelas, que tem arranha-céus, que tem casas bonitas, tem bairros nobres, tem bairros sem saneamento básico. Então, mas você não vai chamar, por exemplo, um bairro de Ilhéus, aí, perto do aeroporto, esqueci até o nome, onde tinha a Fundação Chaves, de umbral ou de lugar ruim. Não, é a morada de pessoas. Então, você vai encontrar no mundo espiritual moradias degradantes, porque essas pessoas, esses espíritos, estão acostumados
a exigir muito menos para a sua sobrevivência. Bom, agora, locais de sofrimento existe em todo o mundo espiritual, porque não é o local, é a pessoa que vive o seu drama particular. Não existe um local onde você vai passar por aí para chegar lá como se fosse um portal. Ah, tem que passar por aqui para chegar lá. Não. Pense assim, você vai dormir todo dia e você acorda no dia seguinte. Você acorda no mesmo lugar que você dormiu, da mesma forma que você dormiu. É assim a desencarnação. Você não vai passar por lugar nenhum. A sua consciência continua como ela está. Você se vê hoje no mundo espiritual, em todas as regiões da Terra, ninguém desencarna e fica sozinho. É como aqui, não sei se Ilhéus tem a SAMU. Se tem um acidente no meio da cidade, a SAMU chega logo e pega. No mundo espiritual, você desencarnou, você é levado para uma instituição de socorro se você não tem parentes que lhe acolha. Então, não se preocupe com estadia em umbral ou qualquer lugar. A sua consciência continua. Tá? E eu espero que a sua consciência continue como ela é, que deve ser uma pessoa que tem uma consciência maravilhosa. Né? Tudo bem. E Carlos Doria fez uma outra colocação interessante. A atual geração que vive no mundo virtual pelas redes sociais estará mais preparada para viver fora da matéria, Muito, considerando que ele faz muito esse mais treino, né? preparada, muito mais preparada. A virtualidade se aproxima muito mais da vida espiritual do que a vida material que nós vivemos ou que eu vivi na minha infância. Hoje, o espírito do século XXI já vem preparado para a virtualidade. Então, as redes sociais é um ganho muito grande para a espiritualidade, né? Porque aproxima pessoas. Olha o que está acontecendo hoje, se não fossem as redes sociais. Se não fossem as redes sociais, nós não estávamos conversando aqui. Estaríamos cada um isolado na sua casa, se comunicando sem vídeo, e olhe lá, por telefone, olhe lá. Não, as redes sociais são um engano muito grande ao espírito. Você sabe, Carlos, você é uma pessoa muito lúcida, gosto muito de você, um médico que tem uma série de indagações que instigam bastante. Eu digo a você que eu desencarnando, uma coisa que eu vou sentir falta, coisa, não é pessoa, que eu vou sentir falta é celular. Eu vou sentir muita falta de celular. Eu espero que do outro lado tenha celular que você possa falar com outra pessoa que está em outra dimensão, porque se for esse negócio pelo pensamento, não dá certo. Eu quero imagem, eu quero sentir. Então, o celular, pelo menos, aproxima a gente. Tomara que tenha rede de celular do outro lado. Eu gostaria de levar o aparelho, mas não dá para levar o aparelho, porque os aparelhos hoje são bem sofisticados. Se chegar no mundo espiritual, tendo que tocar uma campainha, puxar um cordão para chamar o enfermeiro, está muito atrasado, né? Eu quero, Adenauer, eu quero um celular touchscreen, mas com tela maior. E com 4G, não. Eu quero com 10G que funcione. Isso, exatamente. Me diga uma coisa, Liz Argolo, conhece? Conheço. Uma peça. Liz Argolo pergunta aqui, é possível desencarnar e não lembrar da encarnação? A não ser que você desencarne num estado de alienação muito grande. Você pode desencarnar e imediatamente não saber que desencarnou, Vixe, porque, ali todo. porque você não está preparado para isso. Então, um acidente, uma desencarnação abrupta, uma desencarnação inesperada, pode pegar você de surpresa. É a mesma coisa que você acordar e dizer assim, onde é que eu estou? Você perdeu um pouco a noção de tempo e espaço. Se aqui isso acontece, então certas desencarnações, a pessoa perde a noção de tempo e espaço e não sabe o que aconteceu. Tá? Então é possível, sim, você desencarnar e não saber que desencarnou. Olha, sendo Liz como é, quando alguém chegar para ela e disser, você desencarnou, ela vai dizer, eu estava encarnada? Conheço essa figura. A Beth Adelson Cruz colocou aqui,
Seria a vida espiritual uma sequência da vida na matéria? Eu penso o seguinte, Beth e Adelson, que a vida na matéria, para alguns espíritos, é uma sequência da vida espiritual. Para mim, não demorou 20 anos, eu tomei consciência de que eu estava continuando a encarnação anterior. E a vida entre uma encarnação e outra. Para mim, foi rápida essa certeza de que eu estava dando continuidade. Para muitos, não. Desencarnar também é óbvio. Eu já estive na fronteira entre a morte, a vida e a morte do corpo. Já tive em UTI, já passei 5 dias no UTI com ameaça de desencarnação. Então, eu sei que é uma continuação. Não tem muita diferença, né? Então, há certo estágio da vida do espírito, ele compreende que ele está vivendo um eterno presente. Um eterno presente. Eu vivo um eterno presente. Eu sou espírito, vivo um eterno presente. E estou assistindo o organismo físico se depauperando. Estou assistindo isso, estou vendo isso, o envelhecimento. E estou assistindo de cadeira isso. Olha como é interessante. O organismo já não aguenta, está cansado, vai desencarnar daqui a um dia. Então, isso já é possível perceber dessa forma, sabe? Então, daqui a pouco eu acordo e, opa, já voltei. Vamos lá, vamos seguir em frente. O que é que temos para fazer? Onde estamos? Vamos em frente. Aí daqui a pouco passa 100 anos, 150 anos, epa, eu quero voltar. Vamos lá, vamos preparar uma encarnação. Vamos ver se alguém está aí disponível querendo ser meu pai, minha mãe. Vamos combinar. É assim, são passeios que a gente dá, tá? São experiências que a gente vive. Também chega um momento, esse personagem não está... Eu não estou gostando desse personagem, está na hora de desencarnar. Arranja um pretexto, desencarno sem ser pelo suicídio e volta. Então, a vida é um eterno presente. Tá? Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei feliz quando você falou 100, 150 anos, que eu só vejo pessoal mandando mensagem que desencarnou e volta com 5, com 10. Espera aí, dá um tempo. Aí não vale a pena. Oh, não é? A gente nem curte o momento. Olha, vamos para a última pergunta. A gente tem muita pergunta aqui, só que a gente já está quase chegando no limite do horário da live. Vai cair, então a gente precisa ir para o encerramento. Eu vou fazer a última pergunta. Eu vou seguir na ordem, para não ser injusto. Karina Kawar, ela perguntou assim: quando encarnamos, trazemos conosco padrões vibratórios de nossos ancestrais, como é dito na constelação familiar? Olha, a constelação familiar é uma técnica que pode trazer campos morfogenéticos que nós conservamos. Não de parentes, de pessoas que já faleceram tão somente, mas campos nossos. Nós temos dentro de nós muitos personagens já vividos em várias encarnações. Então, nós trazemos esses campos, essas vibrações, como você fala, essas frequências, são nossas. Bom, mas também durante uma constelação você pode atrair pessoas desencarnadas que participam daquela reunião, daquela experiência. E ali há uma verdadeira reunião mediúnica, pode haver. A constelação familiar é uma coisa antiquíssima que se fazia, Moreno fazia isso, o psicólogo, né? Fazia isso muito com a dramatização, com o teatro. Ele fazia a mesma coisa, só não tinha o mesmo nome. A ideia de constelação familiar de Bert Helling, que são os campos de amor, né? É a educação pelo amor. Mas é uma técnica apenas. Você carrega dentro de você muitos personagens seus, já vividos por você. E, evidentemente, essa vibração desses personagens atrai espíritos ligados a estas vibrações, como também vincula você a encarnados que participaram do seu passado, que ainda estão encarnados. Então, tudo acontece dentro de você. Você é o espírito que possui N vibrações, tá? Aproveite para construir uma encarnação melhor, onde as vibrações que você vai agregar a você sejam as melhores possíveis. A receita é simples.
queira o seu bem e, simultaneamente, o bem do próximo. Perfeito. Vamos para a última. Dá tempo de só mais uma. Aí eu vou fazer aqui a famoso nepotismo e vou pegar a pergunta de Ciandra Almeida, porque ela é da família da Self. Para terminar, com o avanço da tecnologia, pode acontecer avanço na comunicação entre encarnados e desencarnados? Lahiri, nós ganhamos um locus não biológico de utilização por parte do espírito. Nós não precisamos armazenar na memória perispiritual uma série de informações, porque nós temos hoje nuvens, nós temos onde armazenar informações. Você quer saber uma coisa até do seu próprio passado, você entra no computador, entra na sua biografia, simultaneamente você sabe o que aconteceu com você lá atrás. Você não precisa estar gravando, o espírito está expandindo a memória. A tecnologia faz com que o espírito expanda a memória para um locus não biológico. Daí, para surgir um biochip, é muito simples. Então, nós, de fato, estamos nos aproximando com a tecnologia muito mais do mundo espiritual do que imaginávamos. Tudo vem a favor da integração do espírito e o personagem. O mundo está evoluindo para aproximar uma dimensão da outra. Estamos nos aproximando e a tecnologia está a favor do espírito. Graças a Deus. Acho interessante fazer aqui uma colocação para a sua preocupação com o celular. Stephenson Marx colocou que em nosso lar, desde 1930, o pessoal já possuía comunicador pessoal para conferência transmitida por uma forma de telão. Então já existia rede. É o sinal de que lá para cá já devem ter um celular bem legalzinho. Tomara que eles tenham evoluído. Vamos lá. O pessoal está aqui. A produção está me empurrando. Ó, se a live cair porque o tempo acabou, é culpa da produção. Eu estou tentando encerrar, mas a produção quer que a gente fique aqui nas perguntas. Sabe por quê, Adenal? Minha mulher é a louca dos números. Quando ela vê um bocado de gente entrando na live, ela enlouquece. E aí ela fica nessa. Ela é comunicóloga. Tá certo. Aí ela não aguenta ver números, sabe? Que ela fica enlouquecida. Vamos para uma última, então agora é a última de verdade, hein, gente? Vou puxar aqui Pedro. Foi Pedro que fez propôs o tema de hoje. Então, nada mais justo que terminar com ele. Você falou que é preciso se preparar para a vida para a vida só, em vez de para a morte. Como o Espiritismo explica a confusão personagem-espírito? Quais ferramentas o Espiritismo nos dá para resolver este problema? Pedro, o Espiritismo é o ápice de um movimento que começou na Inglaterra com o nome de Quakers. Os tremedores, os médios de transe. O movimento começou lá no século XVII e culminou com Hydesville e depois com Paris, 1858. O Espiritismo abriu um portal de ampliação da consciência. A ferramenta principal do Espiritismo é levar as pessoas à consciência da sua imortalidade. Essa é a principal ferramenta. Se o Espiritismo, através das suas células, chamadas de centros espíritas, através dos seus pregadores, se ocupar mais em ampliar a consciência das pessoas, nós vamos estar prestando um grande serviço à humanidade. Precisamos bater nessa tecla de uma forma não radical, de uma forma amorosa. As pessoas precisam serem tocadas a entenderem que são seres imortais. Essa é a ferramenta principal do Espiritismo. Vamos tentar levar essa ferramenta ao máximo possível aonde estão as pessoas que, pelo menos, apresentam uma curiosidade quanto ao espiritual. Ok? Entendi, perfeito, perfeito. Amei. Algumas pessoas têm mais perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Aí não somos nós, é o Instagram que nos limita a esse período de 1 hora.
é, na verdade, um tema que provoca, né, Adenal? É um tema que nos instiga, porque é uma questão que é da origem da própria vida, desde quando nos entendemos como espíritos. É algo tão profundo, tão enraizado em nós, que não tem como se resumir a uma conversa, um bate-papo de uma hora, naturalmente. Mas eu gostaria, Adenal, que para a gente poder fechar, a gente tivesse assim uma palavra do seu coração, considerando o tema, considerando o momento, e ele conhecendo como eu lhe conheço, eu sei que você tem, neste momento que as pessoas estão tão carentes de uma palavra amiga, o que seu coração tem a nos dizer? Rapaz, o meu coração é um coração de uma pessoa apaixonada. Eu sou apaixonado, sabe? Eu me apaixono muito facilmente pelas pessoas, porque eu sou apaixonado pela vida. O tema da morte não é um tema agradável a mim, porque eu não me vejo morto, né? Eu sou uma pessoa que só vejo vida, mesmo considerando que o corpo morre, mas eu só vejo vida. Uma vez eu fui num velório e a família me pediu para falar sobre o morto, entre aspas. Eu comecei a contar piadas da vida dele e todo mundo começou a rir. Então, aquilo que era morte virou vida. A gente deve ver vida em tudo tem vida, né? Não ficar olhando para a palavra morte, mas para a palavra vida. Então, o que sai do meu coração é dizer às pessoas: apaixonem-se, porque apaixonar-se é vincular-se, né? A paixão é o que leva a gente a viver, o que leva a gente a sentir. A vida precisa ser degustada e sentida. A gente tem que sentir as coisas. Até mesmo se você vai abrir uma janela, sinta esse momento de abrir uma janela. Se você vai se sentar num sofá para assistir a um filme, sente no sofá com gosto, né, com vontade. Faça as coisas com vontade, faça as coisas com a máxima disposição, né? Porque isso é viver. A vida é uma coisa apaixonante. Então, a minha fala do coração é: apaixone-se pela vida. Gratidão pela vida, disposição pela vida e consciência da permanente conexão com o divino. Sua paixão é contagiante. Eu duvido que quem está nos acompanhando agora não esteja vibrando na mesma frequência. Porque quem lhe conhece sabe que não são só palavras, é uma vida vivida por estes princípios. Eu que lhe acompanho há algum tempo, acompanho inclusive suas lives, suas aulas no YouTube, pela Olar Harmonia, tenho ouvido cada vez mais suas palestras. Sempre admirei, porque você consegue trazer não um discurso bonito, mas uma prática. Você fala do que você sente, você fala do que você vive. Eu acho que é isso que galvaniza tanto a sua fala, nos galvaniza tanto, nos atrai tanto. Por Não isso eu podia quero lhe ser agradecer muito. diferente, não podia ser diferente, porque a gente tem que buscar autenticidade. Não adianta falar bonito e não sentir a vida. A vida tem que ser sentida. Perfeito. Eu quero lhe agradecer muito por esse momento, por Eu que estar agradeço. conosco. Eu sei que você é muito ocupado. E, infelizmente, nós temos que encerrar. Obrigado de novo, Adenal. Obrigado a todo mundo presente. Lembrando que ele falou sobre quando você abre uma janela, sábado, e Elma, 19 horas, vai abrir uma janela aqui. Uma janela de cantões. Ela canta para nos alegrar, para trazer à nossa vida um divertimento, um momento de felicidade, de um momento leve, né? Nessa situação, às vezes, difíceis que passamos. Então, agradeço a presença de todos, desejando do fundo do meu coração que a paz e o amor permaneça sempre dentro de nós. Foi um prazer enorme estar com todos aqui. Geralmente encerramos com nossa musiquinha Conielma, mas já estamos a pouquíssimos minutos de cair. A produção, não, não dá tempo. Esqueci de falar, Denal, não sei se você sabe, mas na próxima terça temos Susan conosco, Que bom. seguindo aí essa trilha de pessoas que me inspiraram.
Muito obrigado de novo. Obrigado também. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Beijo e abraço a todos. Que Jesus fique conosco. Amem sempre.